Graça, paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Ouvintes, a mensagem dessa semana, conforme o prometido, será a respeito do o Dia de Finados. O Dia de Finados, dia 2 de novembro, próximo domingo agora, é o Dia de Finados. E o que quer dizer finados? Finados quer dizer defunto. Defunto. E a palavra de Deus, nós vamos ver o que a palavra de Deus diz com respeito a Dia de Finados. Muito bem. Então nós vamos dar o início fazendo uma pergunta, né? Você já se perguntou o que a Bíblia diz sobre visitar o túmulo? Você já fez essa pergunta para si mesmo? O que a Bíblia diz sobre visitar um túmulo? O Dia de Finados é muito comum que muitas pessoas vão aos cemitérios, certo? Muito comum isso. Mas será que essa prática é mencionada na Bíblia? Visitar o cemitério, essa prática, ela é mencionada na Bíblia? A Bíblia diz alguma coisa sobre isso? É o que nós vamos ver na mensagem de hoje. O que a Bíblia diz. Muito bem. Muito bem. A Bíblia ensina que devemos honrar a memória daqueles que amamos. Devemos honrar a memória daqueles que amamos, né? Mas já se foram, ficou a memória, as lembranças. Mas sempre lembrando, nós temos que lembrar que o espírito deles já não está mais aqui neste lugar, neste planeta, aqui na Terra. O espírito dele está em outro lugar. Não faz mais parte da nossa convivência. Muito bem. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz: o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus e o deu. Então nós vemos que Deus pegou aquele barro, aquele monte de terra, de pó, fez um barro, um lodo, fez um homem e depois soprou o seu espírito dentro do homem. Aquele espírito que ele soprou em Adão está em todos nós. Está em todos nós. Deus não soprou no nariz de Adão e no nariz de Eva. Não, só de Adão.
Eva respira por causa de Adão. E todos nós respiramos por causa de Adão. E no Adão que Deus soprou seu espírito. A terra quando a pessoa morre, aquele barro que Deus pegou e fez o homem, volta para o lugar dele, de origem, para a terra. E o espírito que saiu da boca de Deus, que Deus o soprou, volta para Deus. Muito bem. Vamos ver nessa linha de raciocínio. Muito bem. Jesus também visitou o túmulo de Lázaro. E ele até chorou, né, ao lembrar do amigo. Quer dizer, Jesus amava Lázaro, Lázaro amava Jesus. E quando Lázaro foi sepultado, onde puseram ele? Jesus perguntou. Quando mostraram o lugar que puseram a Lázaro, onde ele estava sepultado, mostraram o túmulo dele, estava lá dentro de um buraco lá, né? Quando Jesus viu, Jesus chorou. Jesus chorou, Jesus foi tocado. Jesus chorou lá no túmulo de Lázaro. Então nós vemos que, louvado seja Deus, que isso mostra que o luto, se Jesus chorou por causa do amigo, nós também podemos chorar pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, quando eles vão desse planeta, quando eles vão embora, quando eles morrem, não é? Quando eles morrem. Então, a gente fica com a lembrança do antes querido. Muito bem. Ao lembrar do amor que sentiu de quem partiu. Faz parte do processo da nossa vida. Isso faz parte do processo. Muito bem. Visitar um túmulo é uma forma de homenagear e refletir, né, sobre o legado deixado por aqueles que partiram, né? Por aqueles que partiram. Muito bem. Muito bem. Deixado por eles. Mas a Bíblia enfatiza que a verdadeira conexão com nossos entes queridos está na esperança do reencontro na eternidade e na paz que temos em Deus. Você que está me ouvindo, visita os seus entes queridos, entendeu? No dia de finados, ou qualquer outro dia. É uma pergunta que a gente só fazendo a pergunta. Não precisa responder. Tá? Isso é pessoal. Uma pessoa aí visitar um ente querido no cemitério, limpar ou trocar flor, não tem problema nenhum. Não é pecado nenhum. Tá? Não é pecado nenhum. Dia de finados, ou qualquer dia que seja. Né? Você ir lá para limpar o túmulo, né? Trocar as águas das flores que ali está, porque você está homenageando, honrando aquela pessoa que você amou, né? Que você amou, tudo. Não tem pecado nenhum isso daí, tá? Não tem pecado nenhum. O pecado, o que a Bíblia proíbe, é a pessoa ir no cemitério visitar o seu ente querido e querer acender uma vela e pedindo a Deus em oração ou reza que seja para interceder pelo defunto.
Ah, se ele estiver no purgatório, você não há vela para ele ir para o céu. Não vai acontecer. Vela não vai pôr ninguém no céu. A pessoa que partir desse mundo, agora entra a Bíblia. A pessoa ali no cemitério, passar ali para levar uma flor no túmulo, tudo normal isso aí, não tem problema nenhum. Né? Limpar o túmulo lá, trocar a água da flor para não aquele mosquito lá não vir pousar lá e fazer ninhada ali no vaso de flor, de água. Não é? A dengue, né? Para não juntar mosquito da dengue. Tem que conservar, limpar tudo bem direitinho. Tá? Agora, isso é uma coisa. Agora, de chegar lá para ir fazer penitência, acendendo uma vela, rezar um terço, fazer aquilo, com intenção de pôr aquela alma no céu, ou tirar do inferno para levar para o céu, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Quando a pessoa parte desse mundo, ele já tem o seu destino selado. Já está selado para onde ele vai. Ele já está com o endereço para onde ele vai passar a sua eternidade. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Não tem intercessão. Nem na igreja de crente, nem na igreja católica, nem na macumba, nem em lugar nenhum. Não existe intercessão. A Bíblia mostra os dois lados da vida. Se a pessoa partir deste mundo sem Jesus, esse que eu estou pregando, eu estou falando dele, sem parecer esse Jesus que chorou no túmulo de Lázaro, se partir sem aceitação deste Jesus, ele não entra no céu. O destino dele, o endereço dele é para o inferno, para o lago de fogo. Então, acender vela para defunto não vai resolver nada. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Não é vela, não. É a tua palavra. Louvado seja Deus. Diz no Salmo 119, versículo 105. É a tua palavra, luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que é a luz para o caminho. Muito bem. Então nós vemos que, com respeito aí ao cemitério, né, levar uma flor, ir lá no cemitério, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Apesar que não é lugar de passeio, mas se a pessoa quiser ir, não vai ter problema nenhum. Não é pecado nenhum. Pecado é se você levar uma velinha para acender lá. Não importa se é vela preta, se é vela vermelha, se é vela branca, não importa a cor da vela. Se você levar uma vela para acender por intenção, pensando que vai ajudar o que morreu, né, não vai ajudar em nada. Porque quando a pessoa entra no caixão, ele já entra com o endereço, viu? Para onde ele vai. Ele já sabe o endereço que ele vai. Muito bem. Continuando a palavra de Deus, nós vamos ver alguns cenários com respeito a luto. Jesus chorou ali no túmulo de Lázaro. Chorou da perca de um amigo. Ele foi lá e trouxe ele de volta. E mostrou seu grande poder e a sua autoridade que tem sobre a morte. Muito bem. Nós vamos ver em Ezequiel, capítulo 24, do
do versículo 15 ao 17 só para nós vermos o luto de Ezequiel. Nós vemos que como que é difícil, puríssimo. Às vezes a pessoa quer ir no cemitério, cada um tem uma maneira de pensar, um sentimento. Eu tá com 15 ou 20 dias e meu irmão foi sepultado, um irmão mais velho acima de mim. Né? Agora, de todos meus irmãos, nós éramos em 21, eu sou 20º e tenho o meu irmão, que é o caçula, só nós dois, de 21 só tem, quer dizer, 19 já foram sepultados. Só tem eu, né? E mais o meu irmão mais novo, né? De nossa irmandade. Então nós vemos que todos passam por luto. Todos passam por luto. Se você me perguntar se eu vou no cemitério, né? Às vezes, quando a vez está sepultando alguém da minha família, eu vou no cemitério, naturalmente. E sempre visito lá o túmulo do meu pai, ou da minha mãe, meus irmãos, né? Minhas irmãs, né? Onde estão sepultados ali no cemitério. Né? Eu sempre visito, sempre vou assim, eu sempre visito. Né? Mas assim, eu gosto de ver lá, ver como é que está tudo, ver a sepultura, tudo. E assim, muitas pessoas não gostam de ir, né? Outros nem tanto. Muito bem. Encerrado esse assunto. Mas agora nós vamos ver o luto de Ezequiel. Mas aqui é um luto. Veja o que Deus determinou para ele. Vamos lá. A morte da esposa do profeta. Ezequiel, capítulo 24, do 15 a seguir. Mas nós vamos ler o 15, 16 e o 17. Quer dizer, a vida de Ezequiel, aqui é apenas uma explanação. Porque a vida do profeta era um sinal para o israelita. A vida dele em si era um testemunho, era um sinal para o israelita. Dessa vez, Deus anuncia que o profeta vai perder aquela que ele mais ama, que é a esposa. Deus anuncia para ele. Para mostrar isso aí como um sinal, Deus ia recolher a mulher dele para mostrar para o israelita como um sinal. Para mostrar que o povo perderia o templo. Israelita amava o templo. Amava o templo de Jerusalém. E Deus ia recolher a esposa do profeta, que ela vai tipificar o templo. E o profeta ia tipificar o povo israelita. Então vejam, o templo e a cidade de Jerusalém que eles tanto amavam. Então, muito bem. No versículo 15 diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que com um só golpe tirarei de ti aquela que você mais ama. E você não reclame. Olha que dureza. Eu vou tirar a sua esposa e você não reclame. Não murmure. Não fala nada, porque assim diz o Senhor.
não chore e nem derrame lágrimas. Veja, irmãos, veja, até parece que Deus estava recorrendo à sogra do profeta, né? Para ele fazer tudo isso aí. Se fosse bater a sogra, olha, você não reclame, não chore e não derrame lágrimas. Até parece que ele estava falando que ia levar a sogra dele. Mas não, era a mulher mesmo, a esposa. Você não reclame quando eu recolher essa mulher. Você não chore, você está proibido de chorar. E também não é para derramar nenhuma lágrima. Vejam que velório teve esse profeta. Versículo 17. Diz assim. Muito bem. Depois eu volto a esse ponto. E também, Ezequiel, você não deixe ninguém ouvir os seus gemidos. Não deixe escapar nenhum gemido de você. Não quero que ninguém no velório ouça o seu gemido. Ninguém ouça a sua dor. Veja, que velório. Que velório profético. Não ande sem o teu turbante. Seria como o seu chapéu. Tá? Se fosse aqui no Brasil, seria chapéu. Não ande sem o seu chapéu. Não ande sem o seu turbante, aquele pano que os judeus usam na cabeça. Tá? Muito bem. Ou descalço, como sinal de luto. Também não cubra o seu rosto e não coma comida que oferece no sepultamento. Aqui no Brasil é sempre uma bolachinha, um café que tem lá, um chazinho, aquela coisa. Mas nesses outros aí, como o velório era quase uma semana, né? Embalsamado, o feto, tudo, uma semana. Então tinha almoço, tinha janta, café, toda aquela coisa toda. E o profeta não podia comer. Veja, confira depois na sua Bíblia bem direitinho, Ezequiel capítulo 24, do 15 ao 17. Depois o segmento é outro assunto que eu não quero aplicar aqui dentro da mensagem de hoje. Então nós vemos que a situação do profeta foi completamente ao contrário da viúva de Naim. A viúva de Naim, Lucas, capítulo... me fugiu da memória, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Em Lucas, no capítulo... marquei em outro lugar, né? Capítulo 8, né? Falei a memória de Lucas, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. A viúva de Naim. Os irmãos conhecem a história, não é? Que fala sobre a viúva de Naim, que morreu. Ela tinha um único filho, certo? E aquele filho morreu. Muito bem. E aquele filho ela perdeu. E aconteceu o seguinte, que ela passou a noite ali no velório, chorando, lutada, por causa da perda do seu filho. Não é? E ela chorava, e quando ali as pessoas que estavam ali para consolá-la, então nós vemos que ela... O que aconteceu com ela? Ela não queria ser consolada. Não tinha. Como que alguém ia... Não tem palavra. Uma pessoa perde o único filho, né? Viúva, né? E a única pessoa que tinha na casa eram os dois. Agora perde o filho, por algum motivo, outra enfermidade, será que seja. Agora, e ela chorando. E veja, quando foi
para ser sepultado o garoto, a Bíblia diz que Jesus encontrou com aquele velório. Parou e ele chegou para a mulher: não chore, mulher. Como, Senhor, eu não vou chorar? Como que eu não vou chorar? E veja que Jesus arrumou a situação dela. Chegou e trouxe o garoto de volta e entregou para sua mãe. Aquelas lágrimas virou em alegria, em sorriso. Então nós vemos que o luto, a dor da perda de um familiar, de um ente querido, é muito duro. Nós vemos que Jó, louvado seja Deus, capítulo 1 de Jó, né, na altura ali do número 11, mais ou menos, nós vemos que, louvado seja Deus, que os filhos de Jó, eles estavam num banquete, não estava internado no hospital, não tinha ocorrido uma chacina, não era nenhum tiroteio, eles estavam em um banquete do aniversário lá do seu filho, do filho mais velho, do primogênito de Jó, né? E vejam que veio um vento forte, né, do deserto e bateu naquela casa e a casa caiu. E a casa caindo matou todos os 10 filhos, 3 filhas mulheres e 7 filhos homens. E vejo que um dia estavam se banqueteando e no outro dia todos de luto. Fora os outros empregados que tinham morrido também. Fora os outros que foram mortos, aquelas desgraças que estavam acontecendo na fazenda. Veja o luto e a dor de Jó. Também perdeu a perda, né, de 10 filhos, todos num dia só. Então nós vemos como que um luto, ele é doloroso, ele é doído, louvado seja Deus. Então, por isso que quando a pessoa vai até o cemitério, porque ele está com aquela dor, aquele pesar no coração, que ele se sente bem ali visitando o seu ente querido, naturalmente, tudo certinho, não tem nada de errado não. Como aquela mulher também não tinha nada de errado ela chorar, né? Só quem não podia chorar é o profeta, porque era um ato profético. Era um ato profético que Deus queria punir naturalmente o israelita que tinha se desviado de sua presença. Então, muito bem. Então nós vemos que a dor num velório, como que se procede, qual é o procedimento no velório, no luto, a dor, e assim por diante. Então nós vemos que também, louvado seja Deus, para nós adiantar aqui bem rapidinho, em Deuteronômio, capítulo 34, eu quero ver o versículo primeiro, depois do 4, 5 e 6. Deuteronômio, capítulo 34, diz assim, versículo primeiro. Então subiu Moisés a campina de Moabe, no monte Nebo, e subiu ao alto do monte Pisga, na altura de Jericó, né, do rio ali, que ficava do outro lado do rio Jordão. Ali o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã. Olha lá, moça, dá uma olhada, a terra que eu conversei com você, que eu ia trazer o povo, é nessa terra que eles vão morar, aonde eu jurei para Abraão, onde Isaac e Jacó que lhe daria essa terra. Né? Muito. No versículo 4, diz assim: E Deus disse a Moisés:
Eis aí a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, que daria aos seus descendentes. Eu estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Versículo 6. Deus o sepultou ali. Deus o sepultou ali. O único velório bíblico que não tinha ninguém. Nem o coveiro. O próprio Deus era o coveiro. Não tinha ninguém para sepultar Moisés. Deus o sepultou. Assunto encerrado. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje, ninguém sabe onde ele foi sepultado. Até esse é um segredo de Deus. O meu pai, eu sei onde ele está sepultado. A minha mãe, meus irmãos, eu sei onde ele está sepultado. Tem uma marca no cemitério lá, uma marca onde eles estão. Eu sei. Há muitos amigos, muitos irmãos da igreja, muitas pessoas, eu sei onde estão sepultados. Eu sei onde foi a parada final dele aqui na terra. Mas Moisés ninguém sabe. Nem o diabo sabe. Ninguém sabe onde foi sepultado o corpo de Moisés. Então nós vemos, louvado seja Deus, que o velório de Moisés foi o único velório que não tinha a presença de seres humanos. O único velório que não tinha que não tinha a presença dos seres humanos. Não tinha coveiro. Moisés foi sepultado pelos anjos, arcanjos, querubins. O único ser humano que foi sepultado por seres celestiais. Único. Veja a honra que Deus colocou a Moisés. Mas se nós formos vermos lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 11, se não me falha a memória, louvado seja Deus, tá? Êxodo, capítulo 2, deixa eu ver se eu acho aqui na Bíblia rapidinho, capítulo 2, versículo 11, que diz assim, deixa eu ver. Louvado seja Deus. Êxodo, capítulo 2, versículo 11, diz assim. Diz assim, achei aqui. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e atentou às suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu e seus irmãos. E olhou a outra banda, de um lado para o outro, né? E vendo que não havia ninguém, feriu o egípcio e escondeu o seu corpo na areia. Não é? Louvado seja Deus. Então, veja bem, versículo 11 e 12, fala que Moisés... O problema de Satanás, ele estava lá vendo essa briga aí. Porque, naturalmente, ele que estava atiçando lá o egípcio para atormentar os hebreus lá.
Moisés, vendo aquilo, ele matou o egípcio. Satanás estava lá presente, ele não ia perder essa festa, de maneira nenhuma. E agora, você vê no Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, versículo 7, diz assim, 12, melhor dizendo. Então, ouvi uma voz forte do céu, que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias, que ele escolheu, mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para nos acusá-los, dia e noite, foi jogado fora do céu. Então o acusador, dia e noite, julgando a todos nós. Versículo, agora veja, do versículo 7, não é? Versículo 7 diz assim, não é? Diz assim: depois houve guerra no céu, e Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Esse dragão que é o diabo, tá? Que combateu junto com os seus anjos. E assim segue o versículo, a gente breca aí, porque o que vai vir depois não tem nada a ver com o que a gente vai falar. Judas, capítulo 9, versículo 9, parte A do versículo, tá? Só a metade do versículo. Da parte A, né? Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso na batalha que ele teve com o diabo, para decidir com quem ia ficar o corpo de Moisés. Porque Deus incumbiu o arcanjo, com todo o ser celestial, para sepultar Moisés. Mas Satanás, ele foi lá no céu, querendo acusar a Moisés, jogar na cara dele: olha aí, o seu criminoso, Moisés é um criminoso, olha a honra que tu está dando a ele, para esse criminoso que matou o egípcio lá. Ele não era tudo isso, ele não é merecedor de toda essa glória, de toda essa honra. Mas quem deu foi Deus. Deus é quem dá. Aquilo que Deus dá, ninguém tem poder para tomar. Então nós vemos que o diabo queria o corpo de Moisés para fazer uma grande idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, glória a Jesus, que Moisés foi Deus quem definiu. Foi Deus quem sepultou e ninguém sabe. E o diabo ficou revoltado porque nem ele sabia onde estava o corpo. E ele achava que todos os pecadores pertenciam a ele. E ele quebrou a cara. Ele pegou, porque nenhum pecador pertence a ele. Todos os pecadores têm direito, têm a oportunidade de se reconciliar com Deus, para receber o perdão de Deus. Receber o perdão de Deus, o diabo não tem mais nada a ver com isso. Nada. Ele não tem direito a nada. Então nós vemos que ele queria acusar a Moisés. Olha aí, esse Moisés
está enchendo ele de glória. Ele foi levado nas montanhas para receber a tábua do testamento. Veja como ele não é tudo isso. Enquanto ele trouxe a tábua, o povo só temia ele quando ele estava aqui, mas quando ele saía, a palavra dele não tinha valor nenhum. Ele foi buscar a tua palavra em cima do monte, e quando ele veio, tinha um bezerro. Fizeram um Deus como bezerro. Veja como ele não era tudo isso. Mas veja, é muito fraco esse argumento para Lucifer, para demônio, querer contender com Deus com um argumento fraco como esse. Fraco, muito fraco como esse. Porque o povo não era de Moisés, o povo era de Deus, em primeiro lugar. Se Satanás não sabia disso, então ele fica sabendo. Então, então nós vemos que, assim como a nossa alma também pertence a Cristo. A nossa alma é de Cristo. Não é de nenhuma doutrina, é de Cristo. Então nós vemos, louvado seja Deus, glória a Jesus. Nós vemos que a palavra de Deus, que nós, com respeito a cemitério, Satanás, olha, podemos ir, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. Apesar que o defunto, a pessoa que nós fomos ver lá, não está lá, é só memória. Bem entendido, é só memória. A pessoa não está lá. Se eu for lá no cemitério, no túmulo da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, eles não estão lá. O corpo dele foi devolvido à terra. Virou pó, foi devolvido, acabou. O espírito voltou a Deus. O espírito voltou a Deus. Agora, você vai para o céu, para o inferno, aí o problema é de Deus, é com Deus. É uma outra situação, é uma outra história. Então, o que nós estamos falando aqui é de cemitério. Então, nós vemos, louvado seja Deus, que a palavra de Deus nos fala, louvado seja o nome do Senhor, que Satanás, ele queria o corpo de Moisés. Veja agora os dias de finados, quanta pessoa tem lá acendendo vela, ou fazendo orações, rezando o terço, ele fazendo uma tremenda uma idolatria. Uma coisa que não tem valor nenhum. Orando, uma oração vã, que não tem validade nenhuma para quem está do outro lado. Tem validade nenhuma. Então nós vemos, se ele tivesse feito uma sepultura para Moisés, para enterrar o corpo de Moisés, então nós vemos, louvado seja Deus, o tamanho da idolatria que eles iam fazer, que o diabo ia fazer, como ia desviar o povo de Deus para fazer ir adorar a Moisés numa sepultura. Veja o que eles fizeram com aquela cobra que Moisés levantou no deserto, aquela cobra de bronze. Eles fizeram aquela cobra de bronze Deus, Neustã. Então vejam aquilo, como que ele quer corromper aquilo que Deus faz. Veja o que ele fez com a cruz de Cristo. Olha, a cruz para hoje a cruz de Cristo para nós não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Nós não adoramos a cruz, nós adoramos quem morreu na cruz. Mas só que ele agora não está mais morto. Ele está ressuscitado. Para nós a cruz não tem mais nada. Ficou só com uma marca como aquilo aonde ele cravou a nossa salvação. Mas veja, não adianta querer andar com crucifixo, não quer dizer nada.
Se eu ando com o crucifixo, eu estou provando que Jesus não ressuscitou. Eu estou provando que Jesus está morto. Eu estou servindo um Deus morto. Então veja, para que eu quero crucifixo? Para que eu quero cruz? Se eu tenho um Deus vivo em espírito e em verdade, que não fica pendurado no meu pescoço, mas ele fica dentro do meu coração. Então nós vemos o que é o perigo da idolatria, como que ele corrompe a palavra de Deus, como que ele cega a pessoa para ver uma coisa, aquilo que Deus está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que ele quer fazer com a idolatria do cemitério. Se ir lá por ir, não tem problema nenhum. Mas se for lá, na intenção de querer salvar aquela pessoa, querer que aquela pessoa saia do inferno e vá para o céu, ou saia do purgatório, não sei o que é isso, não é? Sai do purgatório, um negócio que inventaram. Para mim, o que eu sei é que purgatório é um cachorro cheio de purga, né? Porque para mim não existe, na Bíblia não fala sobre purgatório. Então, sai do purgatório para ir para... Porque purgatório e inferno é a mesma coisa, é o mesmo lugar, é outro lado do inferno. Então não tem esse negócio de purgatório e é meio metade do caminho. Nada disso. É um lado é inferno, outro lado é céu. E só isso. Então nós vemos, louvado seja Deus, com aqueles que já foram, nós não vamos julgar, que não cabe a nós, Deus não pôs ninguém aqui de nós como juiz, tá? Mas como para interceder para os que estão vivos, para quando partir desse mundo, saia com segurança. Quem é a segurança? É Jesus Cristo, aceitando Jesus como Salvador da sua alma. Essa é a sua segurança. Para quando você chegar no seu sepulcro, quando você estiver sepultado, você já está seguro com a sua salvação garantida. Porque você foi sepultado confiando e crendo que Jesus salvou a sua alma. Porque você aceitou Jesus como Salvador da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Então, que Deus assim, né, louvado seja Deus, abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Domingo é dia de finados, não é? E se você quiser ir lá visitar o seu ente querido, não tem problema nenhum, viu? E trocar as flores lá dos vasos, trocar água, limpar lá o túmulo, não é? Tudo bem, não tem problema nenhum. E não precisa ser domingo, pode ser o dia que você quiser, tá? Não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum. Pecado se você leva lá a flor e um punhadinho de vela lá para acender também. Aí você está se complicando, entendeu? Nada de vela, nada de coisa, nada disso, certo? Porque a pessoa que foi daqui desse mundo, ele não foi iluminado por vela, ele foi iluminado pela palavra de Deus, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, né? Então, luz para o teu caminho. Então, veja a palavra de Deus e o que diz a Bíblia. E essas são a palavra de Deus, e que Deus assim abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, Jesus.